Se vocês fizerem a conta, essa é uma conta que os neoliberais fizeram, todo mundo que nasceu, ou a geração que nasceu após 45, e após 45, porque você havia tido a Revolução Russa, você tinha a União Soviética muito forte no final da Segunda Guerra Mundial, a geração que nasceu em 45, 46, na Europa, nos Estados Unidos, foi uma geração que os governos deram saúde, deram educação, porque se temia que houvesse revolução. A história de você vai dar os anéis para ficar com os dedos. Pois bem, as pessoas que receberam saúde, educação, a partir de 45, 46, se vocês fizerem as contas, em 64, 65, eles estão completando 20 anos. Em 64, 65, começam as grandes rebeliões estudantis, as grandes movimentações sociais na Europa e nos Estados Unidos. Significa o seguinte: seres humanos não são tolos. Se eles têm acesso a alguma informação, parte dessa informação, eles vão passar a reivindicar. E foi a partir daí que eles perceberam que, para o capitalismo continuar andando, era fundamental você tirar direitos, você tirar uma série de coisas. E eles começaram a retirar todos esses direitos. Pois bem, na pauta dos anos 60, uma coisa importante que existia nas lutas dos anos 60 era: nós queremos liberdade individual e justiça social. Ou seja, era liberdade contra um Estado opressor, contra uma família opressora, contra costumes opressores. E aí você exigia as liberdades em diversos níveis, no nível pessoal, profissional, etc, etc. Mas também um apelo por justiça social. Ou seja, de nada vai adiantar eu exercer a minha liberdade individual se a pessoa ao meu lado estiver com fome, passando mal, estiver sofrendo. Essa era uma pauta muito importante, era uma pauta fundamental. Pois bem, o que os neoliberais fizeram a partir do começo dos anos 70? Eles disseram o seguinte: ok, vocês querem liberdade individual, nós vamos na liberdade individual. Então vai ter muita liberdade individual. Mas esqueçam justiça social. Esqueçam essa outra parte. Esqueçam as demandas coletivas. E de que forma foi feito isso? Foi a liberdade, principalmente através do consumo. Então você vai ter a liberdade de consumir um modo de vida, um estilo de vida, mercadorias, objetos, que vai te identificar, até inclusive como um carinha ou uma carinha da esquerda. Tá certo? Virou consumo isso. É importante, um dos formuladores chegou a dizer: é importante incentivar o potencial mercadológico da revolução. Né? Ou seja, a revolução se transforma numa calça jeans desbotada, tá certo? Um modo de vida. Um escritor que eu prezo muito chegou a dizer: a partir daquele momento eles perceberam que era importante você discutir muito o corpo que trepa e cada vez menos o corpo que trabalha. Né? Então você vai exercer a sua liberdade, você vai ter uma liberdade extrema no plano pessoal, mas não queira transcender essa liberdade para aspectos maiores. Certo? Esse é um dos aspectos que é fundamental, inclusive, para a gente pensar isso hoje. Tá certo? A questão da liberdade individual versus a justiça social. E aí teve um segundo ponto, foi um ponto que eles perceberam que onde o neoliberalismo começou a mostrar as suas contradições. Eu estou aqui nos anos 70, 80. Ele começou a mostrar a contradição entre a teoria e a prática. Na teoria, você valoriza o indivíduo. Todos os indivíduos vão ser extremamente livres. A gente preza muito isso. Mas na prática, toda vez que existe um conflito e você tem que decidir entre o que é importante socialmente, você prioriza as instituições financeiras, você prioriza o capital. Então, o que significou foi o seguinte: é um discurso que cada vez mais
incentivou para todos nós, para toda uma geração, o fato de que nesse sistema o indivíduo é o mais importante, quando na verdade só uma parcela desses indivíduos realmente são importantes, né? Existe uma coisa aqui que é engraçada. Uma das pautas que eles começaram a implantar nos Estados Unidos, na Europa, nós tivemos o caso do Chile e veio para a América Latina, foi o fato de que se incentivou cada vez mais um discurso de que o Estado não deve interferir, o Estado não deve atuar. É melhor que o mercado faça isso. Só que, na verdade, se vocês virem todos os registros e os dados econômicos, o Estado começou a participar mais do que nunca na vida social. Só que saindo de setores importantes, saindo da educação, saindo da cultura, saindo da saúde e fazendo o quê? Dando infraestrutura para os negócios. O que eles disseram? Você vai criar um bem-estar, um ambiente propício para os negócios, né? Criar esse ambiente para que todo mundo possa exercer essa energia gracinha que existe de ser um empreendedor de si mesmo. Tá certo? Você é um empreendedor, você pode se dar bem, você pode ser fantástico, certo? Só que é uma armadilha essa. É uma armadilha porque é a ideia de que você, começando com a padoca na esquina, você vira o Pão de Açúcar. E aí todo mundo corre atrás desse sonho dourado, né? Pois bem, e o terceiro ponto que eles tiveram muito claro: tudo isso é um projeto de classe. E eles disseram, inclusive, o seguinte: é muito importante difundir para as pessoas que não há conflito entre as classes, que a realidade é mais diluída, que a realidade é mais fluida, existe mais ambiguidades, existe mais ambivalências, tudo é muito complexo, porque às vezes eu sei que o meu parceiro, o outro, mas aí e tal. Eles falam assim: isso é excelente, é fantástico, porque cria a bagunça na cabeça das pessoas. Não significa dizer que tudo é antagonismo de classe, não é isso, mas significa dizer que existe sim interesses, e que existe sim, novamente eu já disse isso, né? Essa organização em torno da disputa do excedente social, que afinal de contas acho que essa ocupação, entre outras coisas, se trata disso. Existe um excedente social que alguns estão ficando e a grande maioria não está recebendo disso. Pois bem, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, no início dos anos 70, o 1% mais rico da população tinha 7% da renda nacional. Então, 1% da população tem 7% da renda nacional. Eles foram criando essa ideia de que cada vez mais é o mercado que resolve tudo e que o Estado tem que se ausentar, que nós chegamos em 2006, 2007, que 1% da população tem 20% da riqueza, da renda nacional. Ou seja, você cada vez mais dá liberdade total ao capital, liberdade total aos grandes financistas, aos grandes investidores, e você retira da maioria da população coisas que foram conquistadas ao longo de 150 anos de lutas e de muito pau e ocupações, às vezes como essa e de outros estilos.